Olá, seja bem-vindo. Eu sou o professor Abend e esta é uma aula onde nós vamos falar sobre progressão aritmética. Bom, no vídeo anterior, eu fiz uma introdução à progressão aritmética. E agora, a gente vai falar um pouquinho mais, né, avançando um pouco mais no assunto. Então, eu já preparei aqui alguma coisa para a gente e vamos começar assim, olha. Quais das seguintes sequências abaixo são progressão aritmética? Porque nem toda sequência numérica é uma PA, né? Poderia ser uma sequência de Fibonacci, poderia ser uma progressão geométrica, ou poderia ser outra sequência qualquer. Mas como é que a gente faz, então, para saber se uma sequência é ou não é uma progressão aritmética? Bom, pela definição de PA, a diferença entre dois termos consecutivos tem que ser sempre o mesmo resultado, que é a razão. Então, veja, nós temos que verificar se a diferença entre dois termos consecutivos aqui vai ser sempre o mesmo resultado. Então, nesse primeiro exemplo, nós temos a PA menos 11, menos 7, menos 3 e 1. Então, vamos calcular a diferença entre dois termos consecutivos para toda a PA. Então, vamos começar aqui, olha. O segundo termo é menos 7, menos o primeiro, que é menos 11. Então, vai ser menos 7, ó, menos 11, mais 11. E menos 7 mais 11 dá 4. Bom, então, quando eu calcular a diferença entre o segundo e o terceiro termo, também tem que dar 4. Vamos aqui calcular. Vou até mudar a cor aqui para chamar a atenção. Ó, agora é o menos 3 menos o menos 7. Então, menos 3 menos o menos 7, que é menos 3 mais 7, também deu 4. Agora, o último aqui, a diferença entre o menos 3 e 1 também tem que dar 4. Então, vamos só baixar aqui a tela um pouquinho. Vamos fazer aqui do ladinho, né? Ó, a razão. 1 menos o menos 3. Menos o menos 3, mais 3. E 1 mais 3 também dá 4. Então, olha, o resultado sempre foi igual a 4. Significa que esta primeira sequência aqui é uma PA. Vamos verificar a segunda. Bom, a razão aqui vai ser... aqui eu copiei, né? Aqui é igualzinho. Então tá, essa aqui não. Essa aqui é a mesma coisa, né? Vamos passar para essa aqui já. A razão. Ó, 2 menos o menos 3. 2 menos o menos 3 é igual a 2 mais 3, que dá 5. Aqui, ó. 6 menos 2 dá 4. E já foi diferente. Então, olha só. 10 menos 6 dá 4, 14 menos 10 dá 4. Do 2 até o 14, a diferença é sempre 4. Mas para esses dois primeiros aqui, olha só, não deu. Então, significa que se a dita razão teve resultados diferentes, então não é uma PA. Então, no primeiro caso, nós tínhamos uma PA, e no segundo caso, não é uma PA. Então, é isso. Para você verificar se é ou não uma PA, você vai calcular a diferença entre dois termos consecutivos. Se o resultado for sempre igualzinho, é a razão, é a PA. Se tiver um resultado diferente, não é PA. Então, vamos aqui, ó, baixar um pouquinho agora para avançar. Aqui eu peço qual a razão de cada PA. Então, observe que pelo enunciado aqui, de cada PA, eu já digo que é PA. Então, não estou preocupado em verificar se é PA. Então, para calcular a razão, no primeiro caso aqui, olha, eu vou procurar o cálculo mais fácil para mim. É mais fácil subtrair é, menos 6 menos o menos 10, ou menos o 2 menos o menos 6, ou o 2 menos o menos 2. Procure o que for mais fácil para você. Eu vou escolher esses últimos aqui, tá? Então, ó, o 2 menos o menos 2.
mais 2. E 2 mais 2 dá 4. Então, a razão dessa primeira PA é 4. Aqui nós temos uma PA em que o primeiro termo é 2 raiz de 3. O segundo termo é 5 raiz de 3. O terceiro termo é 8 raiz de 3. Então, vamos fazer o cálculo. A razão, ó, eu vou utilizar o segundo menos o primeiro. Poderia ter sido o terceiro menos o segundo, mas eu escolhi um deles. Então, o segundo é 5 raiz quadrada de 3 menos 2 raiz quadrada de 3. Então, olha só. 5 raiz de 3 menos 2 raiz de 3 dá 3 raiz quadrada de 3. Então, a razão dessa PA é 3 raiz quadrada de 3. E agora, o primeiro termo é 1/3. O segundo termo é 11/15. Então, a razão vai ser o segundo menos o primeiro. Bom, nós temos aqui uma subtração de frações com denominadores diferentes. Ó, o 15 e o 3. Então, nós vamos calcular o MMC entre 15 e 3. Bom, como 3 divide o 15 é divisível por 3, o MMC, então, é maior, que é o 15. Está aqui, ó, 15. Então, eu vou dividir o 15 pelo denominador e multiplicar o resultado pelo numerador. Então, ó, 15 dividido por 15 dá 1, vezes 11, 11. 15 dividido por 3 dá 5, vezes 1, 5. Aí, 11 menos 5 dá 6 sobre 15. E simplificando, ambos são divisíveis por 3. Então, simplificando aqui por 3, ó, 3 e por 3. Vamos achar a razão, 2 quintos. Então, a razão dessa PA é 2 quintos. Bom, vamos baixar mais aqui um pouquinho. E observe que eu utilizo esta última PA, ó, repetir ela aqui embaixo. Eu pergunto qual é o terceiro termo. Então, o terceiro termo dessa PA vai ser igual ao segundo mais a razão. Ou seja, é o anterior mais a razão. Então, o anterior era 11/15, que é o segundo. E a razão a gente acabou de calcular aqui, ó. Ó, 2 quintos. Então, mais 2 quintos. Bom, se eu vou somar frações com denominadores diferentes, calculo o MMC. O MMC entre 15 e 5 é 15. Aí eu divido 15 por 15 dá 1, vezes 11, 11. 15 por 5 dá 3, vezes 2, 6. Somando, então, 11 mais 6, 17/15. Então, o próximo termo aqui dessa PA, ó, é 17/15. Vou baixar mais um pouquinho. Olha só, mais um exemplo aqui. Determine a razão e o terceiro termo da PA. Então, observe, olha, o primeiro termo, aqui, ó, é x menos 2. O segundo termo é, perdão, o segundo termo é 2x. Então, vamos calcular a razão. A razão é o segundo termo, que é 2x, menos o primeiro, que é x menos 2. Então, como é menos um polinômio, menos aquele binômio, temos que colocar parênteses. Então, a razão vai ser 2x. Como o sinal que antecede essa expressão entre parênteses é negativo, a gente vai trocar todos os sinais. Então, o x aqui é positivo, olha, fica negativo. E o 2, que é negativo, fica positivo. Ora, 2x menos x dá x. E eu repito mais 2. Então, a razão dessa PA é x mais 2. E qual é o terceiro termo, então? O terceiro termo é igual ao segundo mais a razão. Porque o termo é sempre o anterior mais a razão. Então, o segundo termo é 2x mais a razão que a gente acabou de calcular, que é x mais 2. Então, esse terceiro termo vai ser, ó, 2x mais x, 3x mais 2. Então, esse terceiro termo é 3x mais 2. Não foi pedido aqui, tá? Eu só pedi o terceiro. Mas se eu quisesse calcular o quarto termo, né? Vamos acrescentar aqui. Se eu quisesse calcular o quarto termo, ele vai ser o terceiro termo mais a razão. Olha, o terceiro termo a gente acabou de calcular ali, ó, que é 3x mais 2.
mais a razão, que é x mais 2. Então, o quarto termo vai ser, olha, 3x com x dá 4x. E 2 mais 2 dá 4. Então, 4x mais 4. Então, é isso. Eu espero, mais uma vez, ter ajudado você a entender um pouco mais sobre PAs. E no próximo vídeo a gente vai continuar falando de PA. Tá bom? Muito obrigado pela sua presença. Tchau.